Cuidar do trabalhador é investir no futuro do seu negócio. E foi pensando nisso que o SESI criou um canal oficial para você se atualizar sobre as principais estratégias que estão sendo adotadas em saúde, segurança e bem-estar nas empresas. Aqui você vai conhecer casos de sucesso, ouvir especialistas e adquirir conhecimentos que poderão impactar diretamente na produtividade e nos resultados do seu negócio. Este é o Cuidado que Gera Valor. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o Cuidado que Gera Valor, que é uma iniciativa do SESI. E hoje a gente vai falar de uma siglazinha que tem sido muito falada em diversas empresas, em vários congressos, enfim, é o assunto dos últimos anos. Isso principalmente com mais força depois da pandemia. ESG, ou ESG. Quem está aqui para falar sobre cuidado, saúde do trabalhador e também ESG é a Grácia Fragala. Ela é assistente social com MBA em Gestão de Pessoas e Negócios pela FIA, que é a Fundação Instituto de Administração. Tem experiência de mais de 20 anos como responsável pelas áreas de saúde corporativa, segurança no trabalho, saúde ocupacional, programas de diversidade e inclusão em empresas de grande porte. Também é vice-presidente do Conselho Superior Feminino da Fiesp e sócia na TPA Saúde. Que currículo, hein, Grácia? Bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui. Obrigada, Gisele. Obrigada a vocês do SESI pelo convite e um prazer falar com todos vocês sobre esses temas tão instigantes e tão provocadores. Então a gente vai falar, claro, de segurança e saúde do trabalhador, mas também sobre ESG, ou ESG. Sim. Muita gente ouve falar sobre isso, muita gente fala sobre isso, principalmente nas empresas, mas nem todo mundo sabe o que significa. Você me ajuda a explicar o que é ESG, Grácia? Perfeito. É um acrônimo, né, em inglês, para tratar da governança em temas socioambientais. Como é que eu trago para dentro do negócio a preocupação com as questões socioambientais? Essa sigla apareceu pela primeira vez a partir de uma provocação que o Pacto Global fez para 50 grandes empresas do setor financeiro, para que fosse possível trazer para dentro deste segmento essa preocupação, né, com os temas socioambientais e essa governança. Como é que a gente incorpora na estratégia do negócio temas de environmental, o E, social, o S, and governance, o G. Então, meio ambiente, social e governança. E governança. É disso que a gente está falando, né? Muita gente confunde. Então é uma nova moda que vai substituir a sustentabilidade. Não, a sustentabilidade é um arcabouço muito maior, né? E o ESG, ele é uma parte disso voltada para como as empresas do setor financeiro olham para as questões ambientais, sociais e de governança na hora de fazer financiamento, na hora de aprovar negócios, na hora de trabalhar crédito, né? E agora, a partir de alguns eventos, alguns episódios, né, isso passou a fazer parte do vocabulário de outros segmentos. E quando está no setor financeiro, aí todo mundo passa a prestar atenção, porque se o investidor, né, está olhando para esse tema, as empresas também vão ter que olhar, elas também vão ter que se preocupar com isso, porque eu vou receber financiamento, eu vou receber o investimento na medida em que eu comprovar que eu estou atuando de maneira adequada e eu estou incorporando princípios e valores de promoção da integração desses temas dentro da minha organização. Então, esse tema passou a fazer parte de outros setores da economia para além do mercado financeiro. Ô, Grácia, então a gente tem aí meio ambiente,
social e governança. Como que o cuidado com o trabalhador, a saúde e o bem-estar do trabalhador se encaixam no ESG? Em que parte dessa sigla tá? Olha, é uma pergunta que tem permeado toda a minha carreira, mesmo antes dessa sigla ter se tornado tão proeminente, tão destacada. Por quê? Como você leu aí, né, a minha carreira toda foi feita nessa área de segurança e saúde do trabalhador, embora eu seja assistente social, né? E essa é uma coisa que sempre me espantou. O Brasil tem uma das legislações mais interessantes do ponto de vista de segurança e saúde do trabalhador. Porém, as empresas acabam desperdiçando, na minha visão, né, a oportunidade de utilizar essa legislação em benefício próprio. Eu entendo que o ESG veio como uma grande oportunidade para as equipes de segurança e saúde mostrarem o valor do trabalho realizado em segurança e saúde, fazendo exatamente o link com o ESG. Por quê? Normalmente, o trabalho que a gente realiza em segurança e saúde é visto como uma exigência legal, como o cumprimento de uma simples exigência legal. Uhum. Quando a gente consegue fazer essa associação, né, você consegue gerar valor. Né? Então, você consegue demonstrar para o empresário que aquelas ações que ele realiza obrigatoriamente para cumprir aquelas tantas normas regulamentadoras, elas efetivamente geram valor. Elas podem ser destacadas nos relatórios, que são os relatórios que você publica anualmente para comprovar sustentabilidade e outros temas relacionados ao ESG. De que forma? No E, a gente faz uma série de medições ambientais, de avaliações ambientais, em segurança do trabalho. Eu consigo avaliar impactos ambientais, eu consigo avaliar ruído, eu consigo avaliar calor, vibração, uma série de coisas que são chamadas de avaliações ambientais. Eu consigo entender o impacto que a mudança climática realiza sobre a saúde do trabalhador. Eu consigo fazer determinadas relações e conseguir preventivamente evitar uma série de adoecimentos e acidentalidade, porque na medicina ocupacional e na segurança do trabalho, eu tenho todo um olhar preventivo e eu consigo abarcar 100% da minha população. Eu trabalho os saudáveis, os sob risco, os adoecidos e aqueles que precisam de redução de danos. Quando você fala da sua população dentro da empresa. Dentro da empresa. Mas também a empresa, ela é formadora de mentes, ela é uma grande influenciadora. E a partir daquilo que ela promove para os seus trabalhadores, ela chega na família, ela chega na sociedade, né? A gente usa uma metodologia para trabalhar a segurança e saúde do trabalhador desenvolvida pelo próprio SESI, é uma metodologia da Organização Mundial de Saúde, que foi traduzida para o Brasil pelo SESI, que é a chamada metodologia de ambiente de trabalho saudável, que tem 4 grandes dimensões. Uma dimensão do ambiente físico do trabalho, onde está todo o E do ESG. Do environment. Do environmental, porque é o ambiente físico do trabalho, né? Eu vou olhar toda essa questão onde o meio ambiente está ali presente, para dentro e para fora. Eu tenho todo o ambiente psicossocial do trabalho, cultura, fatores de risco psicossocial, onde está todo o S. Vou ter recursos para a saúde, também o S. E vou ter o impacto na comunidade, que também tem o S. E no centro do modelo tem a atuação da alta liderança, ética e valores, que é todo G. Então, é um modelo que, se você conseguir entender a relação dele com o ESG, você oferece para a alta liderança e oferece para dentro da organização
toda a correlação que você precisa do ponto de vista estratégico. E aí a área de segurança e saúde deixa de ser uma simples coisa que está lá para você cumprir uma exigência legal e se transforma em algo estratégico para o negócio que pode ser, sim, efetivamente valorizado do ponto de vista dessas 3 letrinhas que estão tão em voga e tão valorizadas hoje no nosso mundo corporativo. Adorei a explicação. Desculpa se eu me alonguei, mas é que eu me empolgo. Foi uma boa empolgação, empolga mais. Eu quero lembrar que o SESI tem soluções, tem alguns caminhos para ajudar as empresas a cumprir, principalmente com a parte do S, né, do ESG, para gerar valor para essa empresa por meio da promoção da saúde e da segurança do trabalhador. Você também já trabalhou num projeto desse, né, Grácia? Então, eu, como vice-presidente do Conselho Superior Feminino e como oriunda da indústria, eu conheço o trabalho do SESI de longa data, né? Quando eu estava na cadeira de segurança e saúde como executiva na empresa, o SESI era meu grande parceiro. Pelos programas de saúde e segurança do trabalhador, que o SESI oferece para a indústria, pelos programas de saúde e bem-estar, que o SESI oferece para a indústria, e agora pelos polos de desenvolvimento tecnológico. O SESI tem centros de excelência, de inovação, de pesquisa, tudo a serviço da indústria. Então, é muito interessante que as indústrias conheçam o que o SESI tem para oferecer nessa área de saúde e segurança do trabalhador, além de outras. Mas, já que a gente está falando especificamente dessa, né, eu vou me focar nessa aqui, porque tem muita coisa de inovação, de tecnologia, que hoje o SESI coloca a serviço da indústria, sempre com essa questão do ISD transversalmente impulsionando as atividades que são desenvolvidas. Agora, por que saúde e segurança, o bem-estar do trabalhador deve estar nas estratégias, deve ser inserido nas estratégias? Você falou assim, tem que estar dentro da estratégia, a gente tem que apresentar para a alta liderança. E por quê? Porque gera valor, né? Porque quando você trabalha com aqueles públicos que eu coloquei de modo preventivo, você cria um ambiente, e o nome da metodologia que eu citei diz ambiente de trabalho saudável, né? Você cria uma coisa que as novas gerações de trabalhadores estão buscando. A gente fala muito dessa questão geracional, né? Geração Z, geração millennium, né? Esse é um público que não trabalha se a organização não oferecer oportunidade de exercer propósito. Para você atrair e reter talentos, você precisa oferecer alguma coisa que faça sentido para essas novas gerações. A minha geração via no trabalho o trabalho pelo trabalho, né? O ser humano se realiza no trabalho, então a gente se submetia a determinadas regras. As novas gerações não. Se o trabalho não oferecer propósito, se o trabalho não for algo que o realize, ele vai buscar outra coisa. Então, quando você oferece a oportunidade de um ambiente seguro e um trabalho que gere valor, né? E quando você olha o ISD, quando você coloca saúde e bem-estar desta forma que a gente está colocando aqui, o trabalhador vai perceber o cuidado com as suas necessidades, o cuidado com as suas preocupações, o cuidado com os determinantes sociais da saúde. Ou seja, a minha saúde não é só ausência de doença. A minha saúde é minha saúde mental, é minha realização pessoal, é o meu propósito. Então, o S também faz parte da minha saúde. E quando saúde e segurança estão integrados na estratégia, eu consigo atrair e reter ótimos talentos, eu consigo evitar adoecimento e acidentalidade e eu consigo
fazer com que eu tenha mais competitividade e produtividade, que é o que todo empresário procura, porque é assim que os negócios sobrevivem. Ô, Grácia, o Brasil hoje tem muitas leis, muitas normas em relação à saúde e ao bem-estar, à segurança do trabalhador. Muitas empresas acham que isso já é demais, né? Cumprir a lei já é demais. Você acha que é suficiente? É demais? Ou é suficiente? Ou dá para ir além do cumprimento de lei dentro das empresas? Olha, eu acho que cumprir a lei já é uma grande coisa, né? É importantíssimo que a gente consiga cumprir, porque nós estamos falando de compliance, nós estamos falando de governança, nós estamos falando de fazer o que é certo. Porém, se a gente olha cumprir a lei por cumprir a lei, vai ficar como uma coisa que é aquilo que eu falei, é um monte de regra e eu estou aqui para cumprir a regra. Se eu não olhar o valor agregado que tem nesse cumprimento de regra, primeiro que vai ser alguma coisa que a gente vai estar fazendo por fazer. Muitas vezes eu ouço, ao longo da minha trajetória, as pessoas perguntarem assim: por que eu preciso ir lá na saúde ocupacional? Por que eu preciso fazer meu exame periódico? Eu não vejo valor naquilo. Muitas vezes o médico nem olha para mim direito. Eu acho que quem está assistindo já passou por isso. Eu acho que sim, porque eu ouvi muitas vezes isso. E é uma pena, porque é uma grande oportunidade de transformar aquilo num momento especial, de entender exatamente a oportunidade de fazer avaliação de risco, promoção de saúde, prevenção de doença. Então, cumprir a lei da melhor forma possível já seria uma grande coisa. Mas a oportunidade que a gente tem para ir para além do cumprimento da lei é o que vai dar aquilo que eu falei, né? De você gerar valor, de você atrair talento, de você reter talento e de você transformar o seu ambiente naquele lugar de sonho, principalmente para as novas gerações. E né? como se faz isso? Olha, o SESI tem alguns modelos interessantes. Na minha carreira, eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos interessantes dessa natureza. Quando você monta um programa de saúde e bem-estar focado na real necessidade do teu público, né? Então, regrinha básica, né? Quem vai montar programa de saúde, primeiro, evitar fazer coisas pontuais. Como assim? Eu acordei hoje com vontade de montar um programa de saúde mental. Ok, está todo mundo falando que saúde mental é o grande problema. Tá, mas essa é a real necessidade da minha população? Eu fiz um bom diagnóstico antes para entender qual é a dor daquele meu público, qual é o tipo de ação que eu preciso desenvolver, se é só saúde mental, qual vai ser a minha prioridade, por onde eu começo. Então, assim, montar um programa de bem-estar, né, envolve, primeiro, um bom diagnóstico e uma ação contínua no tempo, e não uma ação pontual. Por exemplo, alguém acha que montar uma atividade de relaxamento, oferecer determinadas ações, é um programa de saúde mental. Não. Não? Um programa de saúde mental vai muito além disso, né? Eu preciso ter uma estrutura para acolher, eu preciso ter o entendimento de o nível de sofrimento que tem ali, se só o acolhimento resolve, se eu preciso dar tratamento e encaminhar para o plano de saúde, como eu vou fazer esse acompanhamento? Então, é mais complexo, é mais completo. Então, quando a gente fala de um programa, a gente fala sempre de ações estruturadas. É preferível ter menos ações, mas que elas sejam consistentes, do que eu ter um monte de ação pontual que, na realidade, não vai trazer o impacto e o resultado que eu preciso. E olha, você que está ouvindo, pode ouvir outros episódios do Cuidado que Gera Valor, que alguns outros convidados já falaram sobre programas como esse que você citou agora, que tem funcionado,
dentro das empresas em que eles trabalham. Mas assim, é um programa sempre que envolve outras áreas, né? Não apenas a saúde, né? É isso que você está falando, É Graça? isso. Um programa estruturado, ele precisa envolver o jurídico, ele precisa envolver o RH, ele precisa envolver a segurança do trabalho. Muitas vezes os programas esquecem a área de segurança do trabalho. Acha que a segurança do trabalho é para distribuir equipamento de proteção individual, é para fazer documento legal, né? PGR, distribuir equipamento, os famosos EPIs. E a segurança tem um papel estratégico, que é exatamente a antecipação e o mapeamento do risco. O Brasil hoje tem um número alto de acidentes de trabalho, né, Graça? Como que a gente pode diminuir esse número? Como que a gente pode diminuir esses indicadores? Então, a gente tem uma realidade muito complexa do ponto de vista de segurança e saúde do trabalhador. A nossa legislação, ela é dos anos 70, né? Ela tem origem nos anos 70 e ela foi evoluindo ao longo do tempo, mas talvez não com a velocidade das transformações que o mundo do trabalho sofreu. Quando essa legislação foi criada, a gente tinha uma realidade da transformação do momento da urbanização. A gente estava saindo de um mundo rural e a população vindo para as cidades, naquele boom, né, dos 50 anos em 5. Então, a nossa realidade era do acidente e da morte por acidente. Foi quando o Brasil ganhou o título incômodo de campeão mundial de acidente de trabalho. Então, essa legislação vem para dar conta disso. Aí vem a indústria automobilística, Bom, não vou entrar nisso aqui, mas dizendo assim, o principal problema era acidente e morte, né? Aí depois a gente passa por um outro período onde a gente vai ter um outro boom, que é o boom das doenças musculoesqueléticas, né? Os anos 80. Então, naquele tempo a gente chamava de Leri Dort, só para situar. Hoje o nome é outro, mas para situar no tempo, né? As doenças do sistema musculoesquelético. Quando a gente passa para os anos 90, a gente começa a ter as doenças emocionais começando a aparecer ali, né? Porque a gente tem um momento de muitas privatizações, a era Collor, aquela transformação, né? Muda o mundo do trabalho, o impacto na saúde do trabalhador se reflete. Hoje, dos anos 2000 para cá, o Bauman chamou de mundo líquido, né? Porque a gente está numa velocidade tão grande da transformação e o impacto para a saúde do trabalhador é exatamente o burnout, as doenças do sistema emocional, né? As doenças mentais, psicossociais. Se isso tivesse acontecido e uma fosse substituindo a outra, e as nossas equipes de segurança e saúde tivessem sido preparadas para acompanhar essa evolução, estaria mais simples de enfrentar o desafio. O que acontece? Todas essas questões convivem. Se você pega o anuário estatístico da Previdência, você vai ver que os principais motivos de afastamento ainda são por acidentes, aqueles acidentes lá dos anos 70. A segunda causa ainda está relacionada às questões musculoesqueléticas, que teve boom lá nos anos 80. Então, eles convivem. E agora, crescendo muito as doenças emocionais relacionadas aos transtornos mentais e emocionais. E as nossas equipes de saúde e segurança ainda continuam sendo preparadas para atuar no ambiente físico do trabalho, lá naquela metodologia que eu falei. Olhar o acidente, olhar o EPI, olhar como é que está o chão de fábrica, né? E um ou outro profissional, por iniciativa própria, que vai atrás de correr para dar conta dessa lacuna, né? De atender essas novas formas de adoecimento. Esse acúmulo que vem desde lá de trás.
Então, é muito desafiador, né? Agora, como é que se supera isso? Equipes multidisciplinares, a gente não consegue dar conta disso se você não tiver uma equipe multidisciplinar, por isso os programas estruturados, que você tem as várias áreas da organização envolvidas. Só a equipe do chamado SESMIT, né, o pessoal que está vendo aqui sabe do que eu estou falando, que tinha lá a equipe de segurança do trabalho e a equipe de saúde ocupacional. Se você não tiver as outras áreas da organização envolvida e os programas estruturados multidisciplinares, a gente não vai conseguir enfrentar a complexidade. Hoje as empresas veem a saúde e a segurança como parte do ESG, ou você percebe aí uma dificuldade dos líderes em ver isso? Eu acho que ainda não, né? Quando você fala em sustentabilidade ou ESG, o E ainda é muito forte, né? E quando você fala do S, o que se olha é o investimento social corporativo ou a filantropia. Ainda existe uma grande dificuldade para se entender o S para a população interna da empresa. Tudo que você já faz do ponto de vista de benefício, do ponto de vista de programas para os seus trabalhadores, como algo a ser vinculado e a ser capitalizado mesmo pelo S. Você pode gerar valor a partir do momento que você entende que aquilo é o S, que você valoriza aquilo como S e que você trata aquilo como investimento e não como custo. E né? como a gente consegue colocar saúde e segurança dentro da estratégia ESG? Então, esse é o desafio das equipes, né? Das equipes de segurança e saúde. E acho que eventos como esse são importantes, né? Eu acho que tem outras vozes que estão se somando para buscar alertar tanto as equipes que trabalham com isso, quanto os executivos nas organizações, de que é uma grande oportunidade entender tudo que já é feito dentro das organizações. Já precisa pela lei? E que não é enxergado, que não é visto como S e que, portanto, não é valorizado. Se você olhar os relatórios que são publicados, né, como relatórios de sustentabilidade, GRI, vários relatórios, a menção que se faz a este aspecto que a gente está conversando aqui é quase inexistente, é quase nula, né? Então, se destaca muito o investimento social corporativo na comunidade, o investimento em projetos sociais, mas esta ação da porta para dentro, que é altamente relevante, muitas vezes é uma notinha, são alguns números, se relata a quantidade de acidentes, mas não se dá o destaque merecido, né, para esse investimento como que é algo relevante. Que gera valor e não é algo oneroso. Isso. Somente para a empresa, né? Exatamente. Olha, a ONU tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, para lá 2030, eu acho, né? Isso, a Agenda Para serem 2030. alcançados em 2030. Eles são aplicados só para os países ou eles podem ser aplicados também dentro das empresas? Você sabe que eu sou entusiasta, eu sou membro do CORB, né? Eu não coloquei ali porque ia ficar muito grande, mas o CORB é o Conselho Orientador da Rede Brasil do Pacto Global, né? Então, eu sou entusiasta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu já trabalhava os ODM, né? Que são os antecessores, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Uhum. E tem uma diferença significativa entre ODM e ODS. Porque os ODM, eles eram para países em desenvolvimento, tinham metas para governos e, quando muito, para a sociedade civil. E os ODS vieram justamente para cobrir essa lacuna, porque eles têm objetivos, metas e indicadores, e eles são para governos, para a sociedade civil, para o setor produtivo, que não estava contemplado na versão anterior, e para as pessoas. Se você quiser, individualmente, como eu, estabelecer metas
e contribuir para o atingimento de um dos ODS, você consegue, porque você se encontra lá. E as empresas têm uma oportunidade enorme de se engajar. Tanto que hoje, no Pacto Global, na Rede Brasil do Pacto Global, tem quase 2.000 organizações que são membros, que são participantes e que já estabeleceram seus compromissos públicos e que mostram ano a ano a evolução dos seus resultados para o atingimento, a sua contribuição para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então pode valer para mim, para você, para a empresa, para todo mundo. Sim. E isso gera valor também para a empresa, né? Sim, porque são metas e objetivos globais, é uma linguagem global. Se a empresa está aqui, mas ela tem sede fora, ela consegue se comparar com a matriz, ela consegue falar uma linguagem que todo mundo entende e é da ONU, então gera valor, porque gera reconhecimento. Então, eu recomendo. Grácia, você tem esse currículo bastante extenso, que a gente já apresentou parte dele no comecinho aqui do podcast, mas você é assistente social, certo? Que você sugere para uma empresa que quer começar um programa integrado de saúde que envolva as áreas assistencial e ocupacional alinhados à estratégia ESG da qual a gente está falando? Bom, a primeira coisa é buscar entender a necessidade do público, né? Então, existem várias ferramentas para você fazer esse diagnóstico inicial, né? Você tem as próprias ferramentas da saúde ocupacional, porque você tem as anamneses, você tem a sinistralidade do plano de saúde, você tem… Acho que é a segunda coisa que mais onera a empresa, né? Todo empresário hoje que oferece plano de saúde está profundamente preocupado com os custos. E aí você consegue entender onde é que está a utilização, onde é que está o adoecimento. Você tem as análises que a segurança do trabalho faz, direcionando para a acidentalidade, o que está provocando a acidentalidade, o que está provocando esse afastamento do trabalhador. Você tem no RH uma coisa que todo assistente social aprende no início da carreira, que é acompanhar o absenteísmo. O que está provocando esse absenteísmo? Por que o trabalhador se ausenta? A ausência é de curta duração, é de média duração, é de longa duração? Quando eu tenho esse diagnóstico, essa imagem do que está acontecendo com o adoecimento e a acidentalidade, aí eu consigo identificar que tipo de ação eu devo prescrever. É uma prescrição, é um programa, é uma coisa técnica, né? Não é uma ação só de boa vontade, não é uma ação que eu faço… como eu falei, né? Eu acordo hoje de manhã com vontade de fazer alguma coisa. A vontade, ela é importante, ela move para fazer. Mas a forma de executar, você precisa de uma equipe técnica que vai, a partir do diagnóstico, a partir de ouvir o trabalhador na definição das ações, porque muitas empresas reclamam que elas oferecem programas de bem-estar e que o trabalhador não se engaja, ele não participa. Claro, porque alguém decidiu que aquilo era uma ação interessante para o trabalhador e não ouviu esse trabalhador se aquela ação tem aderência com aquilo que ele precisa, com aquilo que ele gostaria, né? Eu vou dar um exemplo curto e rápido aqui. Todo mundo que fizer esse tipo de diagnóstico vai ver que a população brasileira, está lá no Vigitel, está em outras pesquisas, vai sofrer de sobrepeso, obesidade e sedentarismo. São coisas que vão aparecer na maior parte dos diagnósticos. E aí alguém, na maior boa vontade, vai lá e prescreve um programa de reeducação alimentar. E aí não segmenta esse programa para os diversos públicos de dentro da organização. E aí eu tenho uma camada da minha população que fica 2 horas, pensando em São Paulo, 2 horas no transporte público, né? E aí vai voltar para casa mais 2 horas, e aí ela tem que fazer… Eu estou pensando na situação da mulher, eu sou membro
do Conselho Superior Feminino, então eu tenho esse recorte de gênero. Ela vai chegar em casa, então ela vai ter todas as atividades da casa para fazer, e aí o meu programa vai prescrever para ela uma série de recomendações de alimentação saudável do ponto de vista de alguém que não olhou para essa realidade dela. Qual a adesão que eu vou ter nesse meu programa? Muito pequena, né? Provavelmente muito pequena, né? Então, como é que eu faço um programa que atenda à realidade dos meus diversos públicos de interesse dentro da própria organização? Eu tenho que ouvir esse trabalhador, né? Então, eu tenho que ter um diagnóstico correto, eu tenho que ter ações a partir da realidade daquele trabalhador e tenho que ter um planejamento no tempo para que essas ações aconteçam de forma estruturada, com equipes adequadas, né? Aí é a minha recomendação, que a gente não saia fazendo, que não sejam ações pontuais, que não sejam ações que a gente sonhou de noite e resolva colocar no dia seguinte, mas que sejam essas ações planejadas, estruturadas, de preferência, se eu não consigo fazer muitas, que eu faça poucas, mas que eu faça poucas dentro desse modelo de ação planejada e estruturada. E você tem sugestões de como descobrir a dor da sua população? Tem vários mecanismos, né? O SESI mesmo tem várias ferramentas que você pode aplicar, né? Que são formas de diagnóstico que você aplica na sua população. Tem os que eu falei que a própria anamnese do ocupacional, pelo ocupacional, passam todas as pessoas, né? No admissional, todo mundo vai estar bem. Então, o admissional, muitas vezes, eu acabo não utilizando ali como... Mas no periódico, né, que é aquela avaliação que você faz ou a cada 6 meses, ou a cada ano, ou a cada 2 anos, dependendo da legislação, ela prescreve isso, eu vou ter ali a oportunidade de fazer esse mapeamento. E aí eu posso aplicar essas ferramentas junto com a avaliação ocupacional, né? A avaliação ocupacional, ela pode servir só para cumprir a legislação, ou ela pode ser a oportunidade de eu aplicar isso. Ou eu posso fazer campanhas. Eu vou lançar um programa e aí eu lanço uma campanha e eu faço, tem escuta ativa, tem N formas de fazer, tem grupos, né? Tem que você pode montar grupos de interesse para fazer isso, metodologia farta. Não é por falta de instrumento que a gente não vai ouvir o trabalhador na hora de montar o programa. E eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, porque em vários episódios do Cuidado que Gera Valor, deste podcast aqui, tem exemplos de gestores, né, de como eles estão ouvindo o trabalhador, de como eles estão trabalhando de forma integrada com outras áreas para conquistar boas soluções dentro das empresas, né? Agora, Grácia, você quer deixar um último pensamento, um último recado para quem está ouvindo a gente? Olha, eu sou uma entusiasta tanto dos princípios ESG quanto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas eu sou uma pessoa de segurança e saúde do trabalhador. Essa é a minha origem, essa é a minha trajetória. Então, se eu tiver que deixar qualquer mensagem, seria essa, né? Primeiro, para as equipes de segurança e saúde. Vocês têm na mão uma ferramenta riquíssima para convencer a organização de que o que vocês fazem, o que nós fazemos, gera valor. Então, cabe a cada um de vocês fazer esse vínculo com o ISD, com o ODS e falar diferente. Lembra daquele personagem? Deixa eu falar diferente. Vamos mostrar dentro da organização que é possível gerar valor com aquilo que a gente faz. Então, primeiro para as equipes. E depois para as lideranças, que também vão ouvir e vão ver esse nosso material, eu espero, né? Olhem para a segurança e saúde como parceiros estratégicos do negócio. Vocês têm ali um potencial enorme de alavancar saúde, bem-estar, competitividade e produtividade.
E uma das coisas que o ODS diz, né? Que a gente pode fazer as coisas e fazer essa transformação sem deixar ninguém para trás. Esse é meu convite. Muito obrigada. A gente que agradece. Grácia Fragalla, muito obrigada por ter vindo aqui ao Cuidado que Gera Valor. Eu que agradeço, foi um prazer. E espero que a gente tenha outras oportunidades com outras pessoas para mostrar que saúde e bem-estar faz bem para todos. Teremos, porque o Cuidado que Gera Valor é um podcast quinzenal, intercalado com um boletim informativo que você pode receber aí, é só se inscrever aqui na descrição. Tá ok? A gente se vê na próxima. Obrigada, Grácia. Obrigada, Gisele. Obrigada a você que ouviu a gente.